Porque não adianta, gente. Não adianta. Sim, o barato sai caro. Sai. Então é o que eu costumo dizer. Pega a tua casa, vira de ponta cabeça. O que cair é tranquilo. Você pode escolher o que você quiser. O que é fixo Tem que ser bom. tem que ser bom. Como é que você lida com essa questão das tendências, por exemplo? Eu não gosto de seguir tendências. Eu acredito em estilo. Luxo, para mim, é essa experiência do atendimento. É a exclusividade. É ser especial. Olá, pessoal, e hoje nós estamos aqui em mais um episódio Luxo Concreto e eu estou aqui com uma mulher. Gente, vocês não estão entendendo. Eu sou fã dela há muitos anos, já tivemos oportunidade de trabalhar, de estar junto em diversos projetos que eu vejo assim, como essa mulher é um gênio, é criativa, é empresária, é empreendedora. E eu estou muito feliz de ter você aqui, Cláudia Albertini. Que honra minha! Muito obrigada, Sophie. Na verdade, a honra é minha. Não, né? eu olhei, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que convidar a Cláudia. A honra é toda minha de estar aqui com você. Você sabe que eu também sou grande admiradora sua. Ai, obrigada. Eu acho você também tudo isso e muito mais, né? Uma mulher forte, empoderada, de verdade, inteligentíssima. Nossa, Cláudia. E olha, quando eu olho os seus projetos, eu vejo tanto você, e isso é algo tão rico, né? Porque as pessoas, elas olham muita coisa copiada e colada, e você tem vida nos seus projetos. Então, seja bem-vinda. E para quem ainda não... Se alguém aqui ainda não segue a Cláudia, quem é a Cláudia Albertini? Vamos lá. Vou me apresentar. Bom, eu sou arquiteta de formação, me formei na faculdade... na Fundação Armando Álvares Penteado, há 26 anos atrás. Tenho aí uma longa trajetória, né, basicamente voltada também para interiores e atuo com peso hoje de uma forma bastante expressiva com o mercado imobiliário, né? Então, hoje, o meu negócio, ele gira muito em torno do mercado imobiliário, mas isso não significa que eu não atuo em outros projetos. Sim. Tenho outros braços dentro do meu escritório. Hoje a gente conta com uma turma de mais ou menos uns 30 colaboradores. Mais ou menos 70% do meu negócio é voltado para o mercado imobiliário e o restante gira em torno de projeto para clientes finais, lojas, né? Atendo também o varejo. E dessa forma a gente vai pulverizando um pouquinho, né, os nossos negócios. Mas eu amo. Que demais. E como que funciona, para quem está nos assistindo, para mim é meu dia a dia, né? A gente vai fazer uma incorporação, a gente já liga para a Cláudia, para o escritório, já passa o briefing, aí a Cláudia já vem com aqueles projetos que a gente fica encantado, que a gente já quer sonhar. Como que funciona o processo de uma construtora que queira contratar a Cláudia Albertini e um cliente final? São bem distintos os processos, né? Então, no mercado imobiliário, hoje, graças a Deus, eu tenho muita demanda, né? Hoje a gente atende aí mais de 50 incorporadoras. E como é que funciona? Eles entram em contato comigo, eu tenho uma equipe hoje bem segmentada. Então, a gente criou uma expertise mesmo de atendimento para o mercado, porque precisa atender com rapidez, cumprimento de prazo levado à risca, fazer um trabalho de excelência tecnicamente e visualmente, né? E, enfim, então a gente atende nessa linha. Então, hoje eu tenho basicamente 3 equipes montadas dentro do escritório. Uma equipe que é a que a gente chama de arranque, que é a equipe de criação, que trabalha diretamente comigo. Então, é o meu dia a dia, é a criação mesmo. Eu ainda continuo criando todos os projetos, participo do processo criativo do começo ao fim. Nossa. Então, eu tenho a minha equipe de criação, depois eu tenho 2 outras equipes, que é a equipe que atua em áreas comuns, e eu tenho uma outra equipe, que é a equipe que atua em estandes de vendas e apartamentos decorados. Dentro de cada equipe, então, da equipe de área comum e de decorados e estandes, eu ainda divido a equipe em projeto, que é a parte técnica, de desenvolvimento técnico, e tem a equipe que faz toda a parte de orçamentária, então, as planilhas, né, que a gente tem verbas e metas para chegar... Para cumprir. Então, a gente tem a equipe de orçamento e de montagem final, né? Então, é tudo bem fatiado. O que é bom com isso? Eu consigo agilidade. Então, os nossos prazos, eles são menores. A gente consegue trabalhar
com frentes simultâneas, né? Porque quem não tem estrutura não consegue atender o mercado imobiliário. Sim. Tem muita gente que me pergunta, né? Principalmente no meu Instagram. Sim. Ai, Cláudia, eu vejo que você faz tantos projetos decorados. Como é que a gente faz para entrar nesse mercado? A primeira coisa que eu pergunto: tem o couro grosso? Que precisa ter estrutura. Não, e Cláudia, uma coisa assim que sempre eu tive muito alinhamento com você de vários pilares nossos iguais, mas a sua pontualidade é uma coisa assim que eu admiro, porque eu sou muito pontual. Então, isso assim, como que isso mostra um respeito? Né? Mas isso é uma questão inegociável. Não, mas você sabe que ela não pode falar, mas dentro do mercado, galera, dá para contar no dedo quem é pontual para entregar isso. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho assim, é uma questão, para mim isso é sine qua non, é uma coisa que eu não abro mão, né? Então, assim, eu acho que cumprimento de prazos, hoje, no meu escritório, é algo que é extremamente rígido. E isso eu tenho muito orgulho de dizer, porque eu sei que realmente no mercado a gente tem... muitos problemas. Muitos problemas, né? Mas eu acho que é por conta disso, né? Eu acho que como é uma equipe muito bem estruturada, que já tem uma expertise de atuação, então as coisas elas rodam como uma engrenagenzinha perfeita, né? Então a gente consegue, tanto que é engraçado. Eu dou bronca nos meus clientes às vezes, porque eles não cumprem com o prazo. Eu falo, poxa, a gente negociou a proposta, você me disse que eu montaria esse decorado no final de janeiro. Passou final de janeiro, não montei. Eu tenho que montar no final de janeiro, sabe assim? Porque é tudo muito... A jornada ali industrial. Porque, assim, o que acontece? Toda vez que entra um projeto novo para mim, no mercado imobiliário, a primeira pergunta que eu faço: qual é a sua expectativa de lançamento? Porque eu sei que o lançamento é religioso, é aquela data, não pode romper com aquilo, e aquilo tem que ser seguido à risca. Tem um compromisso muito grande com o mercado, aquela data. Então, para mim, eu faço uma conta dali para trás e organizo o meu cronograma. E eu passo essas datas para a incorporadora e ela valida. E aí eu toco. Então, eu vou preenchendo o meu cronograma com todos esses compromissos. Então, um que fura... É aquele problema que você tem que dar um jeito. Já me bagunça tudo, porque aí a pessoa fala, olha, a gente vai postergar esse lançamento 2 meses. E aí eu tenho que jogar esse lançamento lá para frente 2 meses, mas pode acontecer de cair aqui junto com uma outra data que já estava alinhada. E como é que eu faço? Né? Então, assim, como eu sou muito assim, rígida com a questão de datas, às vezes a gente sofre bastante com isso. A minha turminha fica meio maluca lá. Para conseguir conciliar. Para conseguir conciliar, né? Então, eu vejo hoje que existe um valor muito grande nessa questão de comportamento, de cumprir prazos, a questão técnica também, de desenhos técnicos. A minha entrega, a entrega que a minha equipe faz, tecnicamente é muito forte, é muito grande, né? Então, o nosso projeto ele é muito bem detalhado. E isso ajuda muito para quem está recebendo o projeto lá na ponta, na obra. Reduz o número de dúvidas, a coisa agiliza, não empaca, né? E também uma coisa que eu acho que é importante, de comportamento falando, né? A questão de ser flexível. Eu sou uma pessoa muito flexível. Tem que ser, né? Sim. É que as pessoas não entendem muito como que é o ego de quem está fazendo a parte de arquitetura, né? Exato. Que geralmente não. Geralmente não. Não que assim, eu não seja exigente. Sim, que você defende a sua ideia. Sem dúvida nenhuma. Mas eu gosto muito, assim, de tratar com pessoas que lidam com essa situação também com respeito. Então, dizer, Cláudio, olha... a gente vai precisar fazer um ajustezinho aqui nesse projeto que você apresentou, porque, olha, escapou um pouquinho da verba, está um pouquinho acima. Como é que a gente faz? É absolutamente tranquilo. Eu volto para o projeto, eu ponho ele na minha mesa de novo. Quantas vezes, gente, a Cláudia colocava, eu tinha que mudar ali o revestimento para ser um similar, porque né, ia ficar um decorado menos tempo, então não valia o investimento. E aí é conta, aí é ok. E você vai calibrando. Não, e ela é muito flexível mesmo, que eu vou te contar quantas vezes um projeto, você não tem ideia de quantas reuniões, né? Exato, mas assim, o que eu acho importante? Me aciona, eu vou analisar. Então, eu vou voltar o projeto para a minha mesa, eu vou analisar e eu vou ponderar aquilo que é relevante e o que eu posso substituir. Porque tem coisas que têm um DNA e uma personalidade forte no projeto que, se eu cortar, eu desmonto e descaracterizo todo aquele conceito. Então, a gente tem que ter esse olhar.
cuidadoso, né? Então eu tenho esse olhar junto com a minha turma lá para fazer tudo isso. E eu sei que também não são todos os profissionais que são assim flexíveis. Então eu acho que isso ajuda muito também, sabe, no trato com o mercado imobiliário. Já no projeto, já com os clientes finais. Sim. Assim, como que é um cliente final? Porque eu vou te falar, olha, gente, o meu apartamento agora não é assinado pela Cláudia, porque na época que eu comprei ele, que eu assinei, não dava para eu ter a Cláudia, né? Mas no meu próximo... Ah, não, com certeza. Pelo amor Por de favor. Deus. Por favor. Não tem como. Como que funciona para fazer o briefing, reunião? Funciona de uma forma um pouco diferente. O cliente final, ele já requer muito mais de mim. Então, a minha equipe residencial ela é um pouco menor, tem menos integrantes, e eu também filtro os projetos que eu fecho, né? Então, a gente tem algumas premissas de atendimento, eu começo com uma metragem mínima para atender, então, a gente não pega projetos muito pequenos, que não compensa, né? A minha equipe, eu tenho uma estrutura parruda de atendimento, então, acaba não sendo viável para o cliente, né? Sim. Mas, assim, quando ele chega a mim, geralmente vem pelo Instagram, olha que loucura. É mesmo? Ou indicação de alguém que já fez projeto comigo, isso é, né? Padrão. Normal, ou vem pelo Instagram. E hoje, de todos os que eu tenho, hoje que a gente tem em andamento hoje no escritório, residencial uns 10. Dos 10, certamente 8 vieram pelo Instagram. Que viram as fotos, gostaram. Olha! E olha uma coisa curiosa, que eu achei super interessante isso. Um deles, eu sempre pergunto, né? Então, quando eu vou fazer a reunião de briefing, eu sempre pergunto para o meu cliente, como você chegou ao meu nome? Como que você chegou ao meu escritório? E uma das que eu atendi recentemente, um casal também muito querido, ela falou assim, ela chama Cláudia também, ela falou, Cláudia, eu cheguei em você através do seu Instagram, mas o que me chamou a atenção no seu Instagram? Eu observei que você só posta projetos entregues. Não tem 3D. É mesmo. Você só posta foto, e você faz vídeo. Você, dentro dos projetos que você entrega, você faz o Tour 360. Que é maravilhoso. Eu já peguei vários, baixei para explicar, né? Peguei, copiei para ela, explicando, porque é tão legal isso. Eu transfiro você explicando para o corretor. Porque às vezes o corretor, ele entra... Sim, às vezes ele entra no decorado. Eu fico louca, que a pessoa fala assim, olha, aqui é a sala, aqui é o banheiro. Eu quero falar, gente, não me diga que se você não me fala que isso é um banheiro... Eu quase achei que era uma cozinha, eu brinco com eles, né? E você explica a dimensão, a área, e aí você usa termos que é muito bom para vendas. Exatamente. Né? Porque é isso. Olha essa sala, olha essa amplitude, você gosta de receber, olha como que ficou. Aí você explica de forma técnica, mas é muito gostoso, que você fala de uma forma muito simples, mesmo sendo técnico. Porque, na verdade, é a percepção do cliente. Sim. A gente vai no ponto-chave, né? O porquê daquele espelho tá ali. Exato. E, assim, é uma explicação, acredite você, tá? Absolutamente sincera. Sim. É a minha cabeça, eu explico exatamente qual foi o meu raciocínio para chegar naquele resultado. E foi isso que ela me falou. Ela falou, porque eu já tive uma experiência recente, frustrada, com uma arquiteta que eu contratei, que eu vi os projetos no Instagram, achei lindos, eram muitos 3Ds. Mas, mesmo assim, eu gostei e contratei. Aí essa arquiteta, ela entrou, ela ficou grávida, e aí depois que ela ficou grávida, ela abandonou o projeto e deixou a cliente na mão. E não concluiu a obra. Então, a cliente teve esse trauma, porque uma pessoa leiga ter que cuidar de uma obra... Não dá. É caótico. E ela teve essa experiência e foi muito ruim. Então, ela falou, então, quando eu vi no seu perfil que você tem projetos entregues, realizados, concretizados... E um monte, gente. Ela nem posta todos. Eu posto todos. Você posta um ou outro, porque eu vejo lá o quanto que você faz em entrega. Não são todos. Nem dá. Não dá. Eu tenho que selecionar também, né? Então, foi muito interessante. Então, assim, o projeto com o cliente final funciona dessa forma. Então, ele vem a mim, eu pessoalmente trato, né? Faço toda a tratativa inicial, perguntando qual é o escopo mesmo que ele quer trabalhar. Eu só trabalho em escopo completo, porque também tem muita gente que me pergunta, eu tenho uma cozinha para reformar, um quarto para reformar. Eu não faço projeto parcial, só faço o projeto como um todo. E o primeiro ponto eu sento numa mesa de reunião com a minha equipe e com o cliente, faço um briefing, e esse briefing é extremamente detalhado. Sim. A gente tem já todo um questionário pronto, que é para não esquecer de absolutamente nada, porque é uma imersão. Sim. Né? Então, assim, de tudo que a pessoa gosta. Tudo, absolutamente tudo. Eu preciso realmente fazer... De ser funcional, da pessoa se sentir em casa. Qual é a expectativa dele?
O que ele pretende, o que ele gosta. E eu vou muito assim a fundo. Então, que tipo de coisas que eles gostam de fazer na hora de lazer, se eles gostam, se eles têm algum hobby, alguma, sabe, enfim, eu entro em todos esses detalhes, inclusive de rotina, né? Rotina, eu preciso conhecer a rotina do meu cliente para conseguir fazer o melhor projeto possível, né? Então a gente faz essa reunião de briefing extremamente detalhada. Feita essa reunião, o primeiro passo é, eu vou capturar todas essas informações e vou traduzir isso numa planta de layout, que é colocar, né, toda a parte de mobiliário. Acho que eu teria uma grande biblioteca num projeto seu, que eu amo ler. Então, assim, eu faço essa planta de layout para aprovar com o meu cliente. Então, é ali que ele vai olhar o projeto e ver, é isso que eu quero. Se ele fala, não, ajusta aqui, ajusta ali, a gente vai ajustando de uma forma ilimitada, né? Essa etapa é ilimitada, porque eu preciso avançar para a próxima etapa com a certeza de que ele está feliz. Sim, que ele gostou. Com aquele resultado. Então, ele me aprovando a parte de layout, aí sim eu parto para a etapa conceitual. Aí é uma parte que é um período um pouquinho mais longo, que eu digo 30, 40 dias, dependendo do projeto, né? A dimensão do projeto, que eu faço uma imersão. Aí eu faço realmente uma grande pesquisa de referências que eu sei que vão entrar dentro da expectativa que eles querem, né, alcançar. Desenvolvo toda a parte de conceito, faço os 3Ds ilustrativos que a gente faz, imagens renderizadas, que é uma fotografia praticamente. Sim. E eu apresento isso para o meu cliente no escritório, sempre presencial. E tem coisas que são insubstituíveis, né? Sim, não. É diferente a sensação, né? Então eu faço uma apresentação conceitual. A minha apresentação, eu costumo brincar, né? Agora só falta o cheirinho, porque tem música. E eu faço... É lindo, sim. E eu faço, inclusive, isso na nossa reunião de briefing. Eu até pergunto que tipo de música que eles gostam, qual é o gênero de música que eles preferido, né, do cliente. Sensações, né? São sensações, porque o que acontece? Arquitetura e interiores, a gente lida diretamente com emoção. Sim. E sonho, né? Então, eu preciso envolver o meu cliente. Ele precisa estar imerso, assim, ele precisa estar completamente entregue nesse momento em que ele está assistindo a minha apresentação. Então, eu ponho a música que ele gosta, por exemplo, durante a apresentação. E aí eu vou rodando, então a gente faz uma apresentação muito bacana. Enfim, geralmente os clientes ficam encantados no mesmo dia, né? Sim. A gente dá um tempinho a gente geralmente dá um prazo para ele absorver todas aquelas informações e nos dar um ok. E se tiver que revisar, a gente ajusta e revisa alguma coisa. Mas é assim que funciona. Então, ele me aprovando a parte conceitual, aí a gente já parte para as próximas etapas, que são desenvolvimento técnico, né? Projeto executivo para valer. Então, a gente faz sempre o projeto executivo em 2 fases. A fase que envolve obra e a fase toda de detalhamento dos pormenores, né? Marcenaria, marmoraria, serralheria. Mas eu sempre vou organizando para conseguir linkar o prazo, né? E tentar encurtar o prazo, né? de obra desse cliente, porque geralmente tem uma expectativa grande, né? E eles querem sempre tudo muito rápido. Então, a gente faz os orçamentos de obra, primeiramente aprovo com ele e a gente vai... Nesse momento de orçamento, né, de pessoa física, geralmente as pessoas elas querem te indicar alguém, porque eu vejo muito esse problema. Ai, Cláudia, eu conheço aqui o mármore e não sei o quê. E aí que geralmente dá problema, né? É exatamente aí que dá um problema. Eu sempre oriento os meus clientes. Porque, olha... Eu digo o seguinte, eu dou preferência sempre para trabalhar com os fornecedores que já são meus parceiros. Sim. Por quê? Você sabe primeiro, prazo. Eu conheço a qualidade, eu sei que ele vai cumprir prazo, porque eu sou chata com prazo. E eu também sei que, como ele já está habituado a trabalhar comigo, minimiza muito a questão de dúvidas. Então, o meu tempo, o tempo que eu e a minha equipe vai dedicar em cima disso é muito menor. Sim. Então, agiliza todo o processo. Sim. Né? Então, o entendimento deles com relação ao meu projeto é full. Eles sabem ler o meu projeto, já conhecem todos os detalhes que eu gosto de executar, né? E sabem da minha exigência com relação à execução fina. Mas sempre dá problema, porque volta e meia eu tenho essa questão de algum cliente que quer fechar com algum fornecedor parceiro deles e conhecidos que eu não conheço. Eu
nego? Não, eu não nego, eu faço. Mas eu tenho uma... Deixa claro. Eu deixo claro. Primeiro que eu tenho uma continha que, assim, a gente cobra por isso. Porque vai demandar muito mais da minha equipe. Sim. Vai demandar muito mais de mim, nas dúvidas e no dia a dia da obra. Então, a gente põe um percentual. Sim. Se ele quiser fechar, ele fica à vontade, mas eu ponho um percentual em cima do valor que ele fechar. Porque, gente, para vocês que não têm ideia do que é obra... Então, gente, é um caos. É uma loucura. É um caos. E, assim, ao longo dos 26 anos, aí, assim... Você sabe já. Tenho traumas. Sim. Né? Tenho traumas. Então, assim, a gente já teve muito problema. Sim. Então, assim, eu não sou intransigente a ponto de dizer não fecho com fornecedores que eu não conheço, mas eu já aviso. Entendi. E agora, recentemente, a gente também teve um caso com um cliente que, enfim, ele tinha um budget um pouco mais apertado e os fornecedores que a gente indica, claro, eles têm um valor, não são valores estratosféricos, mas é um custo-benefício, mas também não é o mais barato. Sim. Porque não adianta, gente. Não adianta. Assim, o barato sai caro. Sai. Economizar com obra e com marcenaria e com marmoraria é um tiro no pé. Não vale a pena. Então, assim, a gente tem... Esses parceiros, eles têm um valor, assim, um pouco mais alto do que, geralmente, os clientes que trazem os fornecedores, né? Mas eu não preciso nem dizer, né? Então, esse um dos clientes queria... porque um amigo meu indicou a marcenaria que fez na casa dele. Nossa, marcenaria. Marcenaria. Eu vi. Nossa, ficou ótimo. Deixa eu te mostrar a foto e tal. Falei, gente, por foto aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Eu quero ver pessoalmente, porque uma coisa é você ver uma foto que pode estar maquiada, outra coisa é você ver pessoalmente um acabamento mal feito, matado. Ver as dobras, ver dentro, outra coisa. Gente, é a sua casa. Uma coisa que, assim, obra, marcenaria, marmoraria, é uma coisa que você não vai refazer depois de 6 meses. Então, é o que eu costumo dizer. Pega a tua casa, vira de ponta cabeça. O que cair é tranquilo. Você pode escolher o que você quiser. O que não cair... É boa essa técnica. O que é fixo. Eu sempre falo isso. O que é fixo... Tem que ser bom. Tem que ser bom. Entendeu? Então, assim, os penduricalhos... Um sofá, uma poltrona, uma mesinha, um tapete, um quadro... Estragou? Você troca. Tem um valor agregado menor e não tem transtorno de obra. Agora, você não investir nesses que são... Fato. Entendeu? Então, assim, é o que eu sempre oriento. E aí, esse cliente contratou a tal da marcenaria. Não preciso dizer, né? A marcenaria não entregou, aí a marcenaria subcontratou uma outra. Que essa subcontratou uma outra, que subcontratou... Olha, foi uma confusão. Foram 4 marcenarias nesse bololô todo, não entregaram. A obra dele atrasou horrores. A minha cliente teve um estresse tão grande, ela foi parar no hospital. Nossa. Então, assim, esse tipo de coisa... Não vale a pena. Não vale, gente, porque o estresse que você passa numa obra, ele é irrecuperável. Sim. Irrecuperável. Sim. Né? Então, assim, que nem as pessoas falam, né? Obra é que nem parto, né? Depois que você sente a dor, você esquece a dor que você sentiu. Não é bem assim. Porque fica. Obra é complicado, porque você vai morar num local onde você investiu um valor alto e que não ficou bom. Então, hoje, essa minha cliente, ela fala, me arrependi tanto, Cláudia, tanto, de não ter fechado com a sua marcenaria. E aí, quando ela me procurou para fechar com a minha marcenaria, ela já não tinha mais prazo para atender. Sim, aí já... Né? Que também... Porque quem é bom está sempre com a agenda cheia, né? Então, é isso. Então, tem esses desafios, sabe? Sim. Essas dificuldades, elas são... E para uma pessoa que ela olha, né? Aqui a gente tem muitos ouvintes, muitas pessoas que estão nos assistindo, que pensa assim, poxa, eu fazer uma reforma, o quanto que isso valoriza o imóvel para vender? Se deve, se não deve fazer. Eu tenho muitas dúvidas quando eu chego para o cliente e falo assim, olha, se você fizer um projeto e colocar isso, você tem uma valorização de imóvel. Mas as pessoas não conseguem, elas olham só como investimento e não olham como o retorno que vai ter aquilo. Como que você vê? Que você está nisso o dia, né, do seu dia a dia. Que existe um valor agregado a isso, não há dúvida, né? Então, assim, quando você investe em coisas boas no seu apartamento, que são coisas duráveis, existe sim uma valorização em cima daquilo. Sim. É inegável você entrar num apartamento, ver um piso em mármore e entrar num apartamento e ver um piso de um porcelanato X. Então, existe um valor agregado ali. Né? Isso
não é indiscutível, né? E a mesma coisa com relação a louças, metais. Claro que, assim, hoje em dia, por exemplo, com a minha experiência, eu consigo dizer, olha, porque o céu é o limite, né? Quando a gente fala em termos de revestimentos e acabamentos. Então, tem, né? De um tudo. Mas, com a nossa experiência, a gente consegue hoje calibrar. Então, assim, eu sei que tem o A+, mas que tem um A que é o suficiente. Que é o suficiente e atende. Vai te dar garantia a longo prazo, tem qualidade intrínseca no produto, tem estética bacana. Então, é por isso que eu falo, a nossa orientação, né, eu acho que ela é fundamental. E aonde que você busca, Cláudia, a criatividade? Que você está em todos os projetos. Como que é a rotina da Cláudia? Assim, para olhar, é muita viagem. Eu vejo, quando eu vou na Casa Cor, todo ano eu olho, esse ano é pedra. Agora, esse ano não sei o quê. Eu estava em Milão, não, agora é não sei o quê. Agora, gente, o criativo, como que é acompanhar tudo isso? Como que é trazer isso para o cliente? Aonde você busca essas inspirações? Você sabe que eu tenho alguns vícios, né? É óbvio que, assim, o que vai demandar sempre a criação de um projeto é o briefing que eu recebo. Sim. Isso é a primeira pauta, é o briefing. Dentro daquele universo, eu tenho uma biblioteca de imagens que eu tenho ao longo dos meus todos esses anos, né, de carreira, e eu vou, na verdade, organizando essas referências por estilo, por cor, por itens, enfim, eu sou super, hiper organizada. Eu sou histérica com relação a isso. Então, eu tenho uma biblioteca física, biblioteca de imagens na minha rede, e tenho uma biblioteca digital no Pinterest, por exemplo, que aquilo é minha vida. Então, se eu penso numa poltrona, aqui nessa sala ia ficar lindo aquela poltrona do designer X, eu já vou na minha biblioteca, eu já entro lá, mobiliário interno, poltronas, e já encontro aquela poltrona para inserir na apresentação para o meu cliente. Então, é organização em primeiro lugar. Mas, obviamente, que assim, a gente precisa estar sempre muito antenada. Então, eu participo das feiras nacionais, internacionais, participo de todos os lançamentos também, que eu recebo muito convite para o lançamento da Portinari, lançamento, sei lá, de todas essas grandes marcas. Então, a gente está sempre muito antenado. Sim. Eu pesquiso muito. Que muda muito, né? Muda. Mas você sabe uma coisa que é interessante? Muita gente me pergunta assim, Clau, como é que você lida com essa questão das tendências, por exemplo? Eu não gosto de seguir tendências, eu acredito em estilo. Sim. Então, você tem um estilo, no caso eu, tenho um estilo de projeto e eu acabo seguindo aquela linha. Obviamente que tem algumas questões que entram em tendência, que eu analiso se aquilo se incorpora ao meu estilo. Se incorpora, eu assumo, incorporo aquilo nos meus projetos. Se fica temporal, né? A Sofia é a Sofia. Exato. Concordo. Então, assim, eu não gosto de projeto datado. Eu gosto de projeto atemporal, que rompe a barreira do tempo. Né? Então, se você pegar projetos meus aí de 10, 15 anos atrás... Tá moderníssimo. Eu, recentemente, repostei um projeto meu que eu já fiz, sei lá, 5 anos atrás. E continua lindo, né? Atemporal. Sim. Porque é isso, é um investimento alto que o cliente faz. Então, não pode ser algo com prazo de validade. Sim. Algo curto, perene, que muda rápido. E para ser um projeto atemporal, o que você atribui? Assim, muito uso de madeira, pedra? A madeira eu gosto muito porque eu acho que a madeira abraça. A madeira acolhe, né? Ela aquece o ambiente. Então, eu gosto muito. Então, os meus projetos são muito vestidos, né, em marcenaria. Mas eu vejo alguns elementos, como, por exemplo, rochas, que são mármores, limestones, as pedras também, são revestimentos atemporais. Então, se você pega, por exemplo, uma casa de fazenda, estilo colonial, que tinha uma pedra na parede, uma tal de pedra moledo, que hoje em dia todo mundo está amando a tal da pedra moledo. Eu sempre gostei. E eu continuo gostando e continuo usando. Esses dias me perguntaram assim, Cláudia, painel ripado, você acha que painel ripado já deu? As pessoas já enjoaram? Eu falo, então, é outro elemento que eu sempre vou colocar, porque eu gosto. É madeira. É madeira, né? Se é ripada, se é um charabice, enfim, não importa, mas é madeira, ela acolhe, ela veste o teu projeto. E, para mim, é atemporal. Então, eu trabalho muito nessa linha, né? Em selecionar elementos que compõem o projeto como um todo, mas de uma forma
leve, que não pesa. Então, eu tenho cuidado com cores, porque cor forte enjoa. Eu, no caso, né? Fiquei enjoada. Não gosto de cor forte. Então, às vezes, tem cliente meu que gosta de cor. Uma pitadinha de cor. Ai, Clau, e aí? Eu gosto de uma pitada de cor. Então... É porque é complicado para você estar ali todo dia, né? Aí eu falo, então, é o seguinte, a gente põe num belo de um quadro, uma obra, um tapete, pode até ter que é mais fácil mudar. É isso. Lembra da história de virar para de cabeça para baixo? É isso. A cor vai estar em tapete, em almofada, em objetos de decoração. E você já teve algum projeto muito diferentão? Porque o cliente era muito diferente? Tive super. E foi um desafio. Eu fiz um projeto para um casal super jovem. Os dois eram publicitários. Nossa! Super descolados. Publicidade, a criatividade é 1000. Não, gente. E assim, eles eram diferentes mesmo. Então, foi um projeto ultra colorido que eu fiz. Mas porque eu tinha que seguir realmente o briefing. Era o cliente. Mas era diferente, porque não era um colorido pesado e poluído. Tinha um DNA. Tinha uma lógica naquelas cores todas, né? Então, assim, porque aquilo revelava a personalidade dos dois. Eles eram super descolados. Então, só para você ter uma ideia, eles foram para Nova York e eles compraram num antiquário uma luminária de tripé, que tinha uma cúpula imensa, assim, e eles falaram, Clau, a gente trouxe essa luminária de Nova York, a gente comprou lá, a gente amou, você dá um jeito de colocar no projeto. Eu falei, misericórdia, como é que eu vou fazer com essa luminária, gente? Eles ligaram na automação ainda, e aí, o que eles fizeram? Eles colocavam cor na luminária, então eles davam festas, muitas festas, receberam muitas pessoas no apartamento, e um dia a primeira festa, eles me mandaram a foto. Super animado o apartamento, e a luminária lá, ó, assim, ó, projetando cor. Ficou super legal. Sim. Mas porque tem a característica deles. Então, por exemplo, eu tinha nesse projeto, eu tinha uma luminária da Moi, que é um coelho, e a cúpula era como se fosse uma cartola no coelho. Super diferente. Uma luminária da Moi, que é um design super arrojado. Né? Na parede, eles compraram também, numa das viagens que eles fizeram, uma imagem que era uma bazuca. Pensa numa bazuca. Mas quando você olhava no detalhe, ela era composta de micro-imagenzinhas que no conjunto da obra era bazuca. Mas era uma arte, era uma obra de arte super inusitada. Colocamos num quadro na parede a tal da bazuca. No hall social, logo que saía do elevador, assim, a gente colocou uma peça super bonita do Fernando Akazawa, que era uma cadeirinha escultórica, extremamente visual. Em cima, a gente tinha uns quadros em acrílico com nomes de remédios, assim, diazepam, Lexotan, todos coloridos. E saindo, assim, de frente tinha um espelho super bacana e um vaso, que era um cachepô, que era uma galocha branca, onde saíam os... Então, sabe, tinha umas coisas... Era a característica deles. Era a característica deles. Então, assim, tinham tapetes extremamente estampados, eu tinha poltronas e puffs coloridos, tenho um quadro lá que eu amo, que é do Ricardo Aguiar, que é verde-limão. Um quadro imenso, assim, em cima de uma parede de ascortem, que dá um contraste. Ficou super bonito aquele apartamento, ficou incrível, incrível. Então, assim, ali... Único, uma coisa bem único. Nunca fiz um projeto como aquele e eles amaram. Né? Então, esse realmente foi um desafio gigante para mim, porque eu sou mais do neutro, né? Mas ali ficou legal, ficou bem bacana. E quando você faz um projeto desse, que você vai entregar para o cliente, você tem algum ritual para entrega? Tem. Porque a pessoa vai chegar na casa pronta. Sim. Quando a gente consegue, né? Porque às vezes o cliente tem que mudar antes, mas quando a gente consegue, a gente prepara realmente toda a atmosfera do apartamento, a gente já deixa ele produzido, a gente monta uma caixa presente, né? Então, nessa caixa presente, a gente coloca o projeto com todas as informações do decorrer da obra, que é para, a longo prazo, se ele tiver qualquer dúvida, né? Enfim, que ele precisar de qualquer informação, ela está lá. E aí a gente entrega com uma chandãozinha, né?
para ser, a gente faz um mimozinho ali junto com essa caixa, a gente entrega para ele e a gente pessoalmente entrega e vai até o apartamento, né? Que legal. Quando a gente consegue, a gente faz até um cafezinho para ele entrar no apartamento e sentindo ter, né? cheirinho, sabe, de café. Sim. Quando a gente consegue, a gente até faz porque é a loucura, né? A pessoa já tá ali, a pessoa já quer entrar. A gente fica numa agonia, né? Toda vez que eu compro um apartamento, que eu faço projeto, parece que eu quero... a gente conseguir. E eu, geralmente, eu só levo meus gatos. Porque, assim, eles fazem tudo até com roupa. E, geralmente, eu não levo nada de um apartamento pro outro. Eu já mudei muito. Muito, muito. Pensa assim que eu já morei em Manaus, já morei em Brasília, já morei na Bahia, no Rio Grande do Sul. Eu te acompanho, eu sei. E aí eu tenho uma característica que cada casa minha é aquela. Então não dá para eu levar nada dessa para aquela. Eu tenho isso comigo, que meu marido, ele já nem liga. É bem legal isso, né? Porque eu acho que é um outro momento. Por exemplo, esse meu apartamento, ele é todo cinza, branco, e ele tem nuances que é o que, né, balança e cai, cinzas mais escuro, preto e turquesa, azul turquesa. Porque os meus gatos são cinza. Que legal. E aí eu falei, nossa, eu não quero que fique pelo, né? Então é muito o tom deles. Então quando alguém chega na minha casa, interessante. Acha assim que os meus gatos é enfeite, porque tanto que combina. Tá na paisagem. E na época eu falei isso para a arquiteta que assinou meu apartamento. Eu falei, olha, eu não quero a sensação de pelagem. Porque eu sou muito organizada também. Então, meu sofá... E também, meus gatos são sagrados da Birmania, são muito educados, são franceses. E falei, eu não quero que o gato não suba no sofá, ou nem nada disso. Então, é tudo muito... o tom da pelagem, sabe? As cadeiras da sala. Eles estão na paleta. Eles estão na paleta. O apartamento está na paleta deles. Eu até brinco, eu falo, olha isso, né? E o meu outro, eu já tinha outros tons completamente diferentes. Mas é isso, porque a gente também... A nossa vida vai evoluindo, Sim. Né? O teu olhar também muda, né? Assim... E hoje eu já penso, assim, no próximo que eu vou comprar, eu já tô assim, nossa, vai ser totalmente diferente. Vai estar nas tons por causa dos meus gatos, né? Das coisas principais, mas já estou totalmente diferente. Como vai ser meu office. Você imagina para mim, que tem gente que me pergunta, Clau, posta a sua casa. Eu tô louca para ver sua casa. Eu tenho um apartamento que eu moro em São Paulo e eu tenho uma casa no interior. Nossa, que tá vazia que difícil. Até hoje. E como que é? Tá vazio. Minha casa do interior tá vazia. Eu tenho, assim, a cozinha montada, a área gourmet montada e o meu quarto. Nos quartos embaixo, eu tenho as camas, com o enxoval pronto. Sim. Mas não tem uma cabeceira, não tem um tapete, não tem uma luminária, não tem nada. Eu não sei escolher para mim. Você vai fazer um projeto para você. Eu gosto de tanta coisa, tem tanta coisa que, assim, eu fico confusa para mim. É inacreditável, né? Meu marido fala assim para mim, você só sabe fazer coisa bonita para os outros, né? Porque, tipo, aqui em casa, é isso aqui, ó, que você tá vendo. Largada, mas é processo criativo, né? Aí eu falo, eu tenho tanta dúvida, porque eu falo, eu gosto tanto de painel ripado, mas se eu fizesse essa parede em pedra, mas não sei. Sabe assim, eu fico na dúvida e eu não consigo ir para frente. E eu não consigo fazer. Tá igual meu marido ontem estava falando comigo. Eu falei, nossa, vamos ver se daqui para esse apartamento dele... Tá, mas aí você quer morar onde? Porque é onde nós estamos estrategicamente dos escritórios dele e dos meus. Então, é 20 minutos para Faria Lima, 20 para os Jardins, 20 para cá. Estratégico, onde nós dois temos pontos. E aí, eu estava olhando, eu falei, amor, mas eu gosto daqui. Mas eu também gosto daqui. E é comigo, é isso, porque eu sei muita localização de São Paulo. Então, mas aí, ali tem aquela padaria, daria para... Mas aí, no Ibirapuera, daí ele dá para você mapear, para a gente calcular, né, quanto tempo? Porque, assim, eu já estou pensando, e é exatamente isso, porque é o que eu vivo, né? Eu sei São Paulo por zoneamento, por rua. E aí, ontem eu estava passando numa rua ali na Leopoldo. Aí, mas aqui é bom. Aí, 2 anos, falei, não, mas não dá, porque aqui passa muito barulho de avião. Dele, meu marido, mas a acústica? Deu, não, por causa dos meus gatos. Mesmo que a acústica é alta, você tem barulho ali. Sim, e a gente já sabe, né? E aí, meu marido, ele fica assim, mas dá para decidir? Isso, tipo, isso que você faz, você sabe exatamente São Paulo por todas as ruas, o quanto vale, o quanto não. É isso. Mas te entendo super. Ontem ele falou isso. É isso. Então, assim, agora eu consegui decidir que eu vou reformar
o meu apartamento de São Paulo, que eu já estou nessa fila de espera, porque eu entro em fila de espera no meu escritório, tá? Eu já avisei a minha equipe esse ano, esse ano vocês vão cuidar da minha obra. Porque, né? E você sabe também como que é a obra, e terrível, é isso, né? Terrível. Então, assim, eu decidi que eu vou fazer a obra do meu apartamento esse ano, então eu já estou me forçando a tomar algumas decisões, né? Mas aí, para você fazer a obra, você não vai estar morando. Não, tem que sair. Porque não tem como. Não tem. Para quem faz essa loucura... Por isso que eu posterguei. Porque eu falo para os meus clientes, reforma, morando, é loucura, é suicídio, gente, não tem como. Porque é estressante, é muita sujeira, é caótico. Então, assim, reforma com você morando é impraticável. Então, até eu sentei com a coordenadora da equipe residencial uns dias atrás e falei, Ju, estava pensando, olha, se eu fizer, por exemplo, eu reformo primeiro o meu banheiro, depois eu reformo o primeiro banheiro, depois o do André, ela olhou para mim e ela falou, não, né? Você. Não, né, Clau? Você fala para os seus clientes, não more durante a reforma e você está tentando montar uma logística para ficar no seu apartamento. Você não vai ficar, hein? Você não vai ficar. Eu falei, tá bom, não vou ficar. Não, é porque você já sabe como que é a realidade. Tudo bem para você, mas é difícil, né? Eu sei administrar os perrengues que tem uma obra. Sim. Então, assim, o cliente, ele não tem você esse preparo. Eu tenho. Mas mesmo assim, difícil. eu não recomendo. Eu não recomendo. Não, eu chego já tudo pronto. A minha reforma é pelo grupo de WhatsApp, assim. Porque não dá para gente que trabalha assim, para mim. E ontem você falando disso, eu achei muito interessante, porque é eu. É isso. Eu na localização. Mas é essa a nossa vida, né, gente? E ainda quando meu marido, eu falei assim, mas aonde? Brasil ou mundo? Porque ainda tem isso, né? Planejamento, que a gente tem planejamento de longo prazo de mundo. Exato. Não, e é difícil você montar, você organizar, né, algo para a tua vida, porque você conhece a sua rotina, você sabe das suas necessidades, você sabe que, puxa, mas se eu for por aqui, mas ali vai faltar isso. Aí você quer tampar aquela lacuna ali e aí abre outra. E assim vai. Quais dicas você daria para uma pessoa que ela quer fazer a reforma dela? Claro que ela tem que ter um bom profissional, mas de dicas assim fundamentais, seja de fundo de guarda-roupa, sabe? Coisas assim que a pessoa ela não tem expertise. Eu olho, por exemplo, a minha realidade, né? De armários, armário para mim, meu closet precisa ser muito funcional para eu conseguir enxergar. A parte de coisas assim, eu não gosto de closet sem porta, porque dá muita poeira. Tem alguma dica de coisas que você, nesses 25 anos, olha e fala assim, nossa, Sofia, isso daqui não é bom, isso aqui dá dor de cabeça? Porque eu tenho, da minha vida, em 20 anos mudando, essas experiências. Meus closets todos têm porta. Porque mesmo que ninguém entre na minha casa, é uma poeira, mesmo que está tudo fechado, não sei de onde vem. Então, para mim, é importante por causa de closet. Sabe essas manias? Sei, isso é totalmente pertinente. E é um ponto muito prioritário para qualquer cliente. Armários, tanto de quartos, como de cozinha. Armário é um ponto que realmente é um ponto nevrálgico, assim, de atenção. Então, realmente, é muito engraçado isso, né? Porque tanto tem que ter porta, como eu também sou favorável a não ter portas em vidro. É mesmo? Na verdade, assim, não é que eu não sou favorável. Eu tenho meio a meio no meu. Então, não é que eu não sou favorável. Óbvio que tem que ter um equilíbrio, né? Sim. E quando eu faço os meus tours 360, porque tem muita gente que me chama e fala assim, mas é lindo esse armário em vidro, mas eu jamais teria na minha casa, porque eu não sou uma pessoa organizada, tá sempre bagunçada. Eu tenho personal organizer. Aí, ok, entendeu? Mas a pessoa que não é organizada... Eu sou virginiana, Cláudia. Meu marido também. Então pronto. Meu marido é virginiano e militar. Nossa, a família da minha mãe é militar. Ele é super... Assim, ele tem toque com organização. Então, a minha casa... Entendo. A minha casa é minimalista. A minha. Absolutamente limpa de informação. Eu não gosto de nada assim, tenho um negócio. Minhas mesas de trabalho todas organizadas. Eu também sou assim. Apesar de não ser virginiana, sou pisciana, mas eu sou super organizada. Então, tem essa questão. Mas se você não tiver essa rotina de organização, o armário em vidro é caótico. É caótico. Mas ele é lindo. Aí eu dou uns truquezinhos. Então, ao invés de usar um vidro incolor, a gente põe um refleta. Aí a gente põe uma iluminação dentro, que ele só vai acender a luz quando abrir a porta. Então, quando estiver fechada, a luzinha está apagada, não revela tanto o que tem lá dentro. Tem uns truquezinhos. Porque aí aparenta ser maior também.
Não, e também fica mais leve, né? Porque quando você tem um armário totalmente fechado, ele fica um volume. Muito Dependendo do ambiente, se não é muito grande, ele pesa, né? Então, isso é uma dica que eu sempre dou. E assim, fora nos outros ambientes, né? Então, por exemplo, eu não gosto de projeto atravancado, assim, com muito móvel. Eu acho que a gente precisa de respiros. Sim. Na vida, para em circular. casa. Precisa ter fluidez. Sabe, não pode ser aquele com licença, sabe, de você ficar apertado nas passagens. Então, gosto de projetos respirados, fluidos. Outra coisa, banheiro também. Eu gosto de banheiros claros. Sim. Então, no mercado imobiliário, me brifam. Então, eu sou obrigada a fazer temáticos. Sim. Porque aqui é um menino de tantos anos, então vamos fazer um tema. Aí a gente puxa esse tema para o banheiro. Eu não gosto. Eu gosto de banheiros neutros, lembrando daquela história de virar de ponta cabeça. E agora você falou uma coisa, e quando eu estava fazendo a obra desse meu último apartamento, eu queria um lavabo preto. E aí o escritório falou assim para mim: Sofia, você vai se arrepender disso e tal. Vamos num tom um pouco mais claro dessas peças, tarará. Porque aí me convenceu, que falou assim, mesmo que na minha casa tem 4 banheiros, falou, neste lavabo, você precisa sempre ter os tons mais claros para você olhar. Porque se for escuro, você não vê. Pessoas que fazem banheiros escuros, se você tiver qualquer disfunção, sangue, alguma coisa, você não vê, não é saudável. É isso. E eu não tinha trabalhando com isso, aquela informação, eu falei, gente, é mesmo. Isso. Porque você não vê a cor. É importante você saber a cor do xixi. Sem dúvida. E agora sinais. Você falando... Então, o que eu... Ainda que lavabo, Sofia... Dá, né? Lavabo dá. Não, o meu é escuro. O meu lavabo ficou escuro, mas ficou numa... Não tão escuro quanto na época eu gostaria, mas eu gosto muito mais hoje. Que ele é brilhoso. Eu acho que ok. Lavabo dá para arrojar. Eu acho que lavabo dá para você ter uma louça escura, porque não é você que vai usar todos os dias. Você vai usar o seu banheiro. Sim. É diferente. O meu é claro. No lavabo, um visitante que vai usar tem de uma forma bem passageira. Então, não tem problema. Mas o seu banheiro, pessoal, todos os banheiro dos seus claros. Filhos, banheiro dos seus... Enfim, todos os banheiros, eu sou dessa linha. Eu vou pela louça branca. E não é nem louça de outra... É branca. Entendi. Branca. Por conta disso. Porque... São coisas que no seu dia a dia, na sua rotina, você precisa, né? Nós, mulheres ainda, né? Que sofremos muito com questões sensíveis, né? Então, assim, você precisa olhar para ver se o seu xixi está clarinho, se não está isso, não está aquilo. Né? E olha é fundamental. Então, essas coisas eu levo muito à risca. Então, por exemplo, nos projetos dos meus clientes finais, quando eu consigo convencê-los, eu faço exatamente isso. Olha, a gente capricha numa suíte master, num banho master. No lavabo, a gente ousa, arroja. Mas todos os outros banheiros, a gente deixa todos neutros e clarinhos. Mas no banho master, por mais que a gente capriche mais, louças brancas. Entendeu? Entendi. Sempre. Então, essas coisas são importantes. Toques, né? Porque é o dia a dia, né? É rotina, é dia a dia. E são coisas realmente relevantes. E qual o percentual de custo de uma obra? Por exemplo, pegar empreiteiro, pegar marcenaria, pedra, percentualmente, é claro que o céu é o limite para acabamento, mas numa média, de um ok, né? Hoje, a gente tem uma variante, né? Então, eu estou falando de valor metro quadrado, Sim. Tá? De início ao fim, ou seja, desde a obra, né? Obra com acabamentos, revestimentos, até a flor no vaso, até o último móvel que vai entrar no teu apartamento. Gira em torno de 8 é o mínimo, até 12 mil o metro quadrado. 12 mil... Sim, já com umas coisinhas... Já com acabamentos melhores, Sim. Né? Então, assim, o cliente já consegue usar... Mas nada assinado, nem 12 mil, né? Não dá. Porque assinado... Não. Peças assinado, pessoal... É isso. Então, o céu é o limite mesmo. Não é nem o limite, o céu. Entendeu? Aí não vai e volta, não vai. Né? Não, porque realmente as peças assinadas ela tem um valor agregado muito alto. E aí extrapola. Na minha casa eu só tenho um lustre assinado, para ter ideia. E mesmo assim, quando eu vi, eu falei, isso que eu sou extremamente organizada, mas marcenaria, tudo a pessoa tem que olhar e calcular isso. Eu sempre falo, calcula no médio ali 10 mil metros decorado, que aí não foge.
Porque senão a pessoa lá compra um apartamento, ela não sabe quanto custa para decorar. É isso. Não, e hoje, por exemplo, os decorados, mesmo decorados, Sofia, que a gente faz só a parte de interiores, a gente Sim. nem envolve obra, né? Porque a obra sempre fica a critério da incorporadora. Os nossos decorados hoje a gente não monta por menos de 5 mil metros. Decorado. A gente não monta por menos de 5 mil. Então, claro, assim... o preço. A gente faz uns bem bolados, muitas vezes, né? Utiliza coisa, né? Nas construtoras a gente vê, utiliza de um decorado que desabilitou, tem lá o acervo. Mas na realidade de uma pessoa final... Não, e detalhe, né? Uma marcenaria de um decorado, ela não vai funcionar. Não. Então, a gente consegue fazer uma marcenaria com um custo mais baixo, que eu não recomendo para os meus clientes. Não. De residencial, entendeu? Não. Porque não é algo que vai durar. Você sabe que o meu primeiro apartamento, quando eu comprei, feliz da vida, né? Aquela coisa, começando a vida, vamos entrar e fazer o que dá para pagar. Meu Deus, foi a economia mais burra, então. Foi a marcenaria barata. Não, porque dá um ano tá quebrado. Não vale a pena. Não é muito mais caro. E eu sempre faço um bem bolado, né? Então, assim, para os meus projetos todos residencial, né? Não vou falar de incorporação, que é outra página. Sim. Mas eu sempre faço um bem bolado. Eu faço uma parte com planejados e uma parte com marcenaria. Eu não faço um escopo único concentrando tudo na mão de um só. Eu divido. Entendi. E por que eu divido? Porque eu acho que, assim, a parte de cozinha, área de serviço e armários de quartos, você tem que fazer com uma empresa de planejados. Porque você vai precisar de uma manutenção. Você vai precisar de uma assistência num determinado momento. E eles te dão esse pós-venda, né? Eles te entregam essa assistência. Não, na minha casa até hoje eu preciso. Porque é a molinha, é não sei o que você usa muito, normal. Porque são coisas que você usa todos os dias com muita intensidade. Muitas vezes tem uma funcionária que vai abrir e fechar aquilo todo dia, né? Então, requer uma qualidade a mais, né? Então, uma gaveta com um amortecedor que vai deixar de funcionar, uma porta também. Enfim, você precisa desse apoio posterior à venda, né? Então, eu gosto de fazer esses itens com uma loja de planejado. E eu tenho uma parceira do meu escritório que me atende já, acho que desde que eu me conheço por gente. Olha que são super comprometidos com o pós-venda. Porque vender é fácil, né? O negócio é depois. Depois você não encontra ninguém, é uma loucura. Exato. Do meu também, o meu é muito bom. Eu já precisei ajustar várias vezes. E aí a parte toda que é personalizável, né? Um painel de TV, uma cabeceira de cama, um móvel X e tal. Aí eu faço com uma marcenaria. Sim, painéis de parede. Aí eu coloco na mão de uma marcenaria que vai fazer algo bem personalizado, que é uma alta costura, né? Aí é feito à mão mesmo. Sim. Então, eu sempre divido, assim, sabe? E com isso eu também consigo equalizar um pouquinho a questão de custo. Sim. Né? Embora ambos são valores altos, né? Tanto de uma marcenaria boa como de uma loja de planejado boa também. Tem um valor agregado maior. E é isso, né? Então, assim, obra... Não abro mão de ser com uma equipe, uma empreiteira realmente boa. Porque não vai te dar dor de cabeça, vai te entregar algo de qualidade, né? Então, iluminação, automação, isso daí também... Também é outro item. Senão dá um BO enorme em obra. É tudo, né? Assim, se você for ver, é um conjunto, né? Mas a gente consegue ainda, por exemplo, na automação, você ainda consegue ter um acesso a fornecedores com um valor um pouco mais... ok, né? Então, a automação também, o céu é o limite, né? Então, se você quer algo assim paranormal... Eu tenho automação para trocar a água do meu gato, como eu viajo muito e tem quem vai em casa e tudo, mas que eu quero olhar isso, entendeu? Então, vai muito da característica de cada pessoa, né? A necessidade de cada um, né? Tem gente que fala, poxa, eu quero chegar em casa com o ar-condicionado já ligado. Tem umas questões assim que são pormenores, mas o básico, se você for pensar no básico, que é, de repente, uma automatização de persianas, né? Porque aquelas rolozinhas são chatinhas, né? E quebram. E quebram. E quando você, na maioria das vezes, você deixa aquelas rolôs na sala, por exemplo, toda erguida, fica aquele monte de cordinha pendurada, que eu não gosto. Também. Então, eu automatizo, porque aí eu limpo tudo isso. Então, tem umas questões também que são funcionais e estéticas, né? Mas geralmente automatização de cortinas, sonorização, que é uma coisa bacana também. Então, o home theater sempre agregado, né? Junto aí. Muita gente pede som no banheiro.
Não pedem, você acredita? Eu que sugiro. É mesmo, porque eu amo eu que sugiro. Sono no banheiro. Aí esses dias ainda meu marido falou, acho que só você deve ter sono no banheiro aqui, tipo, no nosso prédio. Eu falei, nossa, será? Eu falei, um dia eu vou perguntar. Eu que sugiro, porque eu acho tão agradável. E por exemplo, eu gosto demais. A sonorização eu sempre sugiro na área social do apartamento e na suíte master e banheiro master. Mas eu peço para colocar também, sugiro, óbvio, né? No lavabo. Porque eu acho tão gostosinho, você põe uma musiquinha. Boa pro próximo. Aí o seu visitante vai lá, entra no lavabo, tem aquele sonzinho dentro do lavabo. Eu acho legal. Eu sugiro também sempre no lavabo. Dá até pra gente colocar uma playlist do convidado que ele goste, né? Entendeu? Uma vez eu me hospedei no Armani, eu cheguei e tava minha playlist. Eu achei isso tão legal. Minha playlist. Tipo, eu cheguei no quarto, eu olhei minha playlist. E meu marido morreu de rir, porque era a minha. E a minha é uma loucura, minha playlist. Porque vai de música clássica, sertanejo, em um clique. A minha é exótica. E a do meu marido, não. Meu marido, tipo, ele gosta de algumas coisas, só eletrônico, não sei o quê. As minhas... E fica naquilo. Aí ele olhou, eu olhei e falei, nossa, é a minha, real. Eu olhei e falei, gente, eu achei isso muito... A minha é exótica. Tem de tudo. O meu também. Eu achei muito personalizável. É muito legal personalizado. Teve algum apartamento que você olha, alguma peça muito exclusiva que você olhou e... única, assim, que você achou o máximo? Ou a mais cara, ou a que mais exótica? Olha, esse apartamento que eu citei para você... Ele é todo exótico, né? Então, sem dúvida nenhuma, ali eu poderia selecionar aí umas 5, 6, 7 peças diferentes. E tem peças assinadas lá também. Então, esse apartamento especificamente foi algo, assim, muito bacana. Mas já fiz, sim, por exemplo, até decorado, viu? Consegui viabilizar peças assinadas em decorado. É raro, mas eu consegui. Sim. E teve um que eu fiz, que eu consegui colocar uma poltrona de balanço, que chama sela, que é lindíssima, que parece uma sela de cavalo mesmo, assim, sabe, de couro de sela de cavalo. Tem até uma corda que pendura ela, que parece a rédea mesmo, sabe, muito legal. Então, esse daí eu amei, porque essa peça é uma peça que eu amo, né, que eu gosto demais, assim, que é muito diferente. Mas... Nossa, que eu acho, realmente deve ser muito difícil, Cláudia, decorar uma casa sua, porque você vê muita coisa. Eu vejo muita coisa. E você ama aquilo que você faz, então você já pensa, nossa... E é difícil, né? Porque você tem tanta coisa que você gosta. Então, para você organizar as ideias e saber para qual caminho você vai, é difícil. Às vezes eu peço uma ajuda lá para o meu time, porque às vezes até eu fico na dúvida, eu falo, gente, vem palpitar. Separei isso, separei isso. Aqui eu gosto disso, aqui eu gosto disso, aqui eu gosto disso. O que vocês acham? Aí eles me ajudam, né? Ai, não, vamos por aqui. Então, eles me dão uns palpites de vez em quando, porque... E eu vi esses dias, você postou que tinha muitos desenhos seus organizados. Como que... Você sabe desenhar, Cláudia? Você desenha? Tudo à mão. Aquilo, assim, durante... Nossa, eu nem sei dizer quantos anos, né? Foram, acho que 16 anos da minha vida em que eu apresentava os meus projetos desenhando à mão. Então, assim, imagina, mesmo para as incorporadoras, tá? Então, assim... Todos os decorados, todos os estandes de vendas, todas as áreas comuns, era tudo à mão. Então, assim, eu tenho tanto croquis. Era uma pilha, assim, de croquis. E esses dias, até uma das meninas no escritório falou, ai, Clau, me dá uns croquis seus, assina e me dá, que eu vou emoldurar. Aí eu falei, que legal, Paulinha. É uma querida, né? Aí ela falou, vamos emoldurar os seus croquis, Clau? Vamos pôr aqui no escritório, porque são tão bonitos, ficam guardados na gaveta. Eu falei, boa ideia. E aí ela mandou fazer umas caixas de acrílico. E a gente selecionou lá alguns, né? Porque são tantos. A gente selecionou, acho que uns 24, 26 croquis. E a gente colocou nas paredes do escritório. Porque é isso, legal. Naquela época eu fazia à mão, não tinha 3D. Eu sou da época, gente, onde tudo era mato, lá atrás. A tecnologia. Né? A tecnologia avançou tanto, né? Que hoje em dia eu não preciso mais fazer os 3Ds, né, à mão. Mas eu tenho clientes que falam até hoje, ai, Cláudia, sinto tanta falta dos seus desenhos à mão. E você faz, assim, o cliente compra como você, já teve caso dele fazer vários apartamentos, assim, nos anos? Já. Eu tenho um cliente que eu fiz um apartamento em São Paulo, uma casa para ele no litoral, depois eu fiz um escritório para ele, já fiz vários projetos. Que legal. É bem legal. Mas é isso, porque você, na verdade, você... como é que fala? Você fideliza, né? Sim. Aquele cliente, porque... O nosso atendimento, né, o nosso trabalho, ele é uma experiência. Sim, todo.
E você trabalha com as sensações. Eu falo que vendas são as sensações. Então, o cliente ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir especial. Sim. Né? Então, eu acho que isso é o grande Eu sempre faço a última pergunta, eu vou lançar um livro esse ano, meu terceiro livro, sobre 50 tons de luxo, que eu falo sobre a excelência no atendimento, né? Que ela é a experiência. E eu faço uma pergunta aqui no podcast do que é luxo para a Cláudia. Luxo, para mim, é essa experiência do atendimento, é a exclusividade, é ser especial. Tá vendo aí? Eu gosto de anotar, porque o que é luxo para cada pessoa é muito único. É muito único. Eu acho que o luxo, acima de tudo, é a experiência. É a experiência. E é engraçado. Esse tema é polêmico, quando você fala de luxo. Eu sou uma pessoa muito crítica. Eu já trabalhei com alto luxo durante muitos anos. Né? Então, assim, o alto luxo, de verdade, ele é low profile. Ele é discreto. Ele é praticamente invisível. O cliente que é do alto luxo, ele não quer ostentar. Ele não quer que ninguém saiba que a casa dele é assim ou assado, quantos carros ele tem, para onde ele viaja. O cliente alto luxo, ele não quer isso. Ele não quer. O alto luxo, ele quer silêncio. Entende? Então, assim, eu vejo muita White luxury. Exato. Eu falo, num capítulo do meu livro, eu falo sobre white luxury. É isso. Que é realmente... É isso. O silêncio. É o silêncio, é a descrição total e completa. O alto luxo, ele não ostenta. O alto luxo não ostenta. O alto luxo, ele vive, mas discreto, entende? Então, assim, eu acho que uma pessoa, para você conseguir realmente atender esse mercado do alto luxo, você tem que ter esse comportamento. Você tem que proporcionar essa experiência para o seu cliente. Ele tem que se sentir seguro de que as coisas que ele acredita, o estilo de vida dele se manterá nessa linha, né? Porque eu vejo umas coisas, às vezes... Eu tomo muito cuidado. Eu lido também com altíssimo luxo. E a maioria dos meus negócios tem NDA, eu não posso falar. Né? Até porque a pessoa não vai gostar. E às vezes você olha na internet, as pessoas te perguntam cada coisa e falam, não, gente, isso não é alto. Imagina, se eu chego, às vezes eu posto uma foto de algum lugar que eu estou, porque às vezes o próprio cliente falando, você não vai postar? Porque eu não posto. Eu não coloco. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu tenho muito cuidado. Porque eu preciso primeiro entender a essência do meu cliente. Então, assim, se ele se sente à vontade, eu sempre pergunto claramente, nunca, jamais eu faria qualquer tipo de publicação ou menção sem autorização dele. Porque tem os que já falam, não quero. Exatamente. Já atendi muitos no passado que falam, não quero publicação, não quero divulgação, não quero nada disso. Já fiz até de famosos, assim, que não querem nada. Eu recentemente fiz um projeto, esse foi muito curioso. Não sei se você conhece, é um prédio, para mim, é o apartamento mais sofisticado e luxuoso que existe em São Paulo. Se chama HL, fica na Horácio Laffer, em frente, onde era o Bar das Artes. Sei. Fica em frente ao Parque do Povo e com vista para o Choque. É um apartamento de 715 metros quadrados. E eu tive a honra de poder participar e fazer um projeto lá. E o meu cliente é exatamente assim. Ele é absolutamente low profile. Eu não posso dizer o nome dele. Eu não posso ir à obra com ninguém do meu escritório. Sou eu e eu. Ponto. E eu lembro que um dia eu estava com uma amiga minha também, a indicação veio dela, e ela estava me acompanhando no começo, né? Porque ele é extremamente discreto. E aí eu perguntei para ela, eu falei, eu vou à obra hoje, tal, posso levar a Dani, que é da minha equipe, né? Ela está me ajudando aqui no escritório, ela queria ver, para a gente ver, tirar umas dúvidas de obra, tal, não sei o quê. Ai, Cláudia, acho que não. Vou perguntar para ele e já te retorno. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco ela volta. Não. Cláudia, ele falou que você dá conta disso sozinha. Aí eu falei, tá bom. Às vezes eu preciso de uma ajuda, né? Como que você contratou para fazer? Tudo foi de acordo com o que ele queria, o que ele desejava. Então, ele falava assim, olha, eu quero fechar toda a parte de cozinha, lavanderia, na Kitchens. Eu tenho um bom relacionamento com o pessoal da Kitchens, então vai ser na Kitchens, tá? Beleza, ia para Kitchens. Então, eu tenho uma marcenaria boa, assim, tá bom. Sim.
Mas aí, realmente, a gente está falando de... outro patamar, né? Sim. E foi engraçado porque eu fui à obra... Zero problema também com todos esses fornecedores, né? Zero problema. Zero É problema. É outro nível, outro né? nível. E foi isso. E foi engraçado porque ele me levou para conhecer todo o condomínio, para conhecer todas as áreas de lá e tal. E ele fazia algumas observações com relação à qualidade, né? Então, veja só, olha esses caixilhos, eles vieram da Suíça, são panos imensos, né? Meio jumbo, que você encosta, assim, ele desliza, você quase assopra, ele desliza. Assim, a qualidade... É outra coisa. A qualidade das coisas desse apartamento. Né? Então, assim... E ele é absolutamente low profile. Eu estava esses dias com um cliente meu, nesse estilo. E aí, eu estava em reunião e ele falou, olha, tem a parte do escritório, eu e a esposa dele, na casa dele. Aí, ele falou, Sofia, gostou do sofá? E ele tinha mudado o sofá. Aí, eu olhei e falei, nossa, eu gostei dele. Você acha que veio da onde? E é um cliente muito querido, de muitos anos meu. E eu falei assim, meu Deus, tipo... Falei, me lembra Londres, Europa, né? Falei, algum lugar da Europa, né? Aí ele, tá certo. Aí, enfim, veio o Unicontainer. Demorou 1 ano a encomenda. A peça custava 5 milhões. É isso. Aí eu levantei, brinquei assim, falei, meu Deus, nunca sentei num sofá tão caro. E como a pessoa te explica... É isso. Então, o luxo, ele vai muito mais do que o que mostra uma rede social. Muito além. Muito além. Porque, assim, a pessoa que vive esse dia a dia, assim, né, do alto luxo, ela bate o olho, ela sabe reconhecer aquilo que tem valor. Sim, eu nunca imaginaria que seria. Eu sabia que era uma peça assinada. Exato. Mas eu não sabia que era neste nível assinado. É isso. Né? Não, e é muito legal. E eu lembro um dia também que eu fui fazer a visita à obra nesse apartamento e ele estava no apartamento com uma pessoa que faz a curadoria de obra de arte para ele. Então, ele é dono de uma galeria, esse amigo dele, e ele estava lá, ele levou uma peça exclusivamente para ele, para testá-la no apartamento. Mas, assim... A admiração dele, olhando aquele rapaz pendurar aquele pendente, era um pendente era um polvo, era uma coisa super inusitada, super diferente, mas era lindo. E combinava com o apartamento. Mas era uma obra de arte. E o cara de luva, sabe assim, tipo, para manusear. É outro mundo, né? É uma coisa assim. E assim, e ele admirando aquela peça. Então, você vê que ele dá uma importância para a arte, para as coisas feitas à mão, sabe? Que é uma coisa única, né? Então... Tem valor agregado nisso, né? A gente sabe que é uma coisa que é durável. Então, você vai pagar uma fortuna num sofá italiano, londrino, seja lá da onde for a procedência do sofá, mas ele vai durar. Vai. E se, porventura, você tiver qualquer problema... é vitalícia. É vitalícia. Porque é que nem uma bolsa, né? É que nem as bolsas, né? É vitalícia. São feitas à mão. Então, assim, eles encaminham a pessoa para... Elas não rasgam, elas não deterioram, elas não... Porque... Confia no produto. É um produto de alto luxo, né? Então... Ai, Cláudia, a gente vai ter que gravar vários episódios para falar sobre isso, que é um assunto que eu amo tanto. Eu também amo. Mas eu queria que, para quem está nos assistindo, aonde que encontra a Cláudia? Se quer falar com você, como que te acha nas redes sociais? Olha, hoje em dia eu tenho meu site, né? Mas o site a gente tem porque a gente precisa ter um site. Mas, de verdade, o meu grande portfólio hoje é o meu perfil no Instagram, que é onde eu estou muito mais presente. Eu tenho uma pessoa que me ajuda todos os dias, né? De marketing, mas eu estou presencialmente todos os dias no Instagram. Então, eu respondo todos os directs que eu recebo, eu respondo os comentários. Então, o Instagram realmente é um canal de comunicação muito direto. Eu respondo todas as perguntas e já direciono todo mundo que estiver interessado para a minha equipe comercial. E o Instagram é Cláudia Albertini. Cláudia Albertini, arquiteta. Gente, para você que não segue, já corre, porque ela dá tantas dicas e a forma como você apresenta eleva o patamar de quem precisa apresentar um decorado, para entender a ideia, o porquê daquilo ali, o porquê dessa madeira, o porquê. Então, isso te ajuda
para apresentar. E eu uso muito o seu por conta disso mesmo, real. Isso para treinamento. Estou fazendo várias gravações que eu pego trechos, você explicando, eu falo, gente, isso é uma explicação. Não é uma explicação. Aqui é um banheiro, aqui é uma... E você sabe o que é engraçado, você falando isso? Uma vez uma amiga minha falou assim para mim, porque eu dou várias dicas, né? E eu respondo perguntas. Então, quando eu abro caixinha de pergunta, o que mais recebo é: ai, meu sofá é dessa cor e meu piso é desse, que pedra que eu ponho aqui? Enfim, a pessoa quer que eu faça praticamente um projeto. Uma pergunta, né? Sim. Então, é difícil. Mas eu costumo responder todas as perguntas, dando dicas. Então, eu não tenho nenhuma objeção em dizer: esse mármore é X, esse porcelanato é Y, esse... Eu não... Sim. E aí, essa minha amiga falou assim, você não devia ficar respondendo essas coisas para as pessoas. Se a pessoa quiser, ela que te contrate. E eu respondi para essa minha amiga, eu falei, olha, de verdade, assim, a pessoa que está me fazendo essa pergunta, ela não vai me contratar. Né? Assim, ela não vai conseguir me contratar. Sim. Então, eu preciso tornar a informação acessível. Sim. Não é isso que vai fazer diferente. Quem vai te contratar, vai te contratar. É isso. É isso que eu respondi. Então, assim, quem vai me contratar, independente disso, vai me contratar, né? Não, hoje viralizou um post meu no LinkedIn que eu falei, por que milionários não compram, multimilionários, né? Não tem imóvel no nome deles. E aí viralizou lá, eu coloquei no meu Instagram. Porque eu coloquei todo o meu post, que eu escrevo semanal no meu blog e também na minha newsletter no LinkedIn. E aí eu coloquei o meu blog baseado no Instagram. E me perguntaram isso, Sofia, você está explicando, você está dando uma informação dessa que a pessoa deveria estar com você, mas o meu cliente, que sabe que olha e lê aquilo ali, sabe que eu sei muito mais do que aquilo ali. E para assessorar ele de outra forma. E realmente eu tinha escrito porque eu estava falando com um cliente meu de muitas propriedades e a gente está fazendo isso em um outro país. E eu falei assim, como que você está fazendo isso assim lá? E aí eu falei, nossa, deixa eu escrever sobre isso, porque são pessoas que sabem sobre tributo, que é a minha especialização, e como que a gente melhora muito o fluxo de dinheiro. E a mesma coisa. E você não está perdendo com isso. Não, eu estou ganhando. Pelo contrário, exatamente. Então, isso para quando você que está assistindo, que se você quer reter muita informação, eu não retenho, porque é muito diferente ter a Sofia ali. Não é só informação. Se eu estou dando ali no gratuito, você imagina isso 1 hora comigo. Exatamente. É outro preço, sai outras coisas. É outra experiência. É outra experiência. Não é? Cláudia, eu amei ter você aqui. Olha, gente, para você que nos acompanhou até aqui, compartilha, curte, segue a Cláudia. Coloca lá o comentário do que você mais aprendeu aqui e do próximo episódio para a gente convidá-la. A gente está convidadíssima para a gente falar de alto luxo. No lançamento do meu livro, eu quero que você esteja. Vou lançar em Boston. Em Boston? Uma das. das. Preciso me programar. Um dos, né? E vou lançar em alguns estados aqui, vai ser. Legal. Porque eu quero levar realmente o luxo do atendimento a mais. Assim, a maior quantidade de pessoas que eu conseguir. Maior abrangência possível. Sim, porque o luxo, ele não é o que as pessoas vendem de ser. Você sabe muito bem disso. Sei muito bem disso. Isso é muito importante a pessoa olhar o que é um atendimento de luxo, até num padrão médio-baixo. Como que é o luxo para aquela pessoa é diferente. Exatamente. E ela precisa saber. E ela pode ter também. Sim, sim. Então, Cláudia, eu amei ter você aqui. Muito obrigada. E, pessoal, até a próxima.